Quantos nesta manhã gostariam de estar entre nós e não podem? Nós podemos levantar, podemos andar, estamos aqui para a glória de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido os irmãos para falarmos com Deus nesta manhã, entregando a Ele nossas mentes, nosso coração, como está. Às vezes nós chegamos, as pessoas nos perguntam, está tudo bem? Aí fala, está tudo bem, mas na realidade estamos tristes, abatidos e caídos. Vamos pedir ao Senhor nesta manhã, fale conosco. Abra o seu coração para o Senhor. Jesus Cristo, quando lemos a palavra, quando cantamos, Ele está passando em nosso meio. Deus abençoe a todos que já estão conosco e aqueles que acompanharão na mídia, que da mesma forma o Espírito do Senhor fale aos irmãos nesta manhã. Oremos, entregue ao Senhor, está alegre, né? A Bíblia diz cante, mas se algo incomoda o seu coração, fale com Deus agora, para que nada impeça você ouvir a voz de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nos apresentamos em Tua presença nesta manhã, gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá para cultuarmos o Teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos levantaste do leito, nos deste força para caminhar, e aqui estamos para prestar um culto ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai eterno, receba o culto desta manhã em teu altar, as músicas, o trabalho da mídia, os irmãos da sonoplastia, da recepção, o pastor que vai trazer a palavra nesta manhã. Meu Deus, a EPD, que tudo seja para a glória de Deus. Por favor, ó Pai, visita os corações da tua casa nesta manhã, aqueles que estão alegres, que o Senhor conserve a alegria, conserve, Senhor Deus, o regozijo na presença do Senhor. Aqueles irmãos que estão apreensivos por algo que terão que tomar decisões, Senhor, toma em tuas mãos. Aqueles irmãos que estão passando por enfermidades, ó Deus, temos uma lista de irmãos que temos orado nas quarta-feiras, nosso momento de oração. Senhor, toma em teus braços cada um com as suas causas, com os seus desafios, os seus problemas. Entrega as tuas mãos, Deus, o pastor Marcos, que vai falar nesta manhã. Pai, obrigado por tê-lo conosco aqui entre nós. Entrega as tuas mãos, ó Pai, a Escola Bíblica Dominical, a nossa campanha de 50 anos, ó Pai. Fala a tua igreja, e em nome de Jesus, eu peço perdão pelos nossos pecados e peço a tua presença conosco hoje e sempre. Amém. O nosso texto está em Salmo 26, versículo 7. Vamos ler esse texto. Vamos lá, bem forte, irmãos. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos falar mais forte, irmãos. Isso aí é uma afirmação de fé. Vamos lá? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Vamos cantar ao Senhor hinos ao seu nome, exaltá-lo, pois Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está entre nós. Nós temos orado, Deus tem manifestado a sua graça neste lugar. A Bíblia diz que quem está alegre, cante, louve o Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cante com alegria, preparando para ouvir a palavra nesta manhã. A palavra vem de encontro ao nosso coração. Deus tem algo para você, eu creio, por isso louvemos ao nosso Deus. Esse hino fala: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Se você tem algo que quer depositar no altar do Senhor nessa manhã, que você possa fazer isso enquanto canta esse hino. Com a minha
igreja ora ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, nessa manhã eu venho colocar nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Tu conheces nossas petições, nosso falar, nosso andar, nosso caminhar, Pai. Senhor, que nesse dia de hoje a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, renova no Senhor, reforça no Senhor com a Tua palavra, com as Tuas misericórdias, Senhor. Vem sobre nós, Pai, com Teu amor, Pai. Obrigado por essa manhã na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus pode assentar. Pastor Marcos, assume. Irmãos, o nosso pastor não pôde estar nesta manhã. Ele está resolvendo algo muito importante agora cedo. Assim que nós tivermos o retorno, nós passaremos para os irmãos. E ele convidou o pastor Marco para estar falando da igreja nesta manhã. O pastor Marco é apenas um instrumento de Deus para a sua igreja nesta manhã. Ore pelo seu pastor, ore pela igreja, porque quando a igreja começa a avançar, o inimigo começa a atacar. Ele não vai deixar barato a obra de Deus aí avante. Então, irmãos, se está tendo luta, está na direção certa, porque o inimigo não quer ver a obra de Deus avançar. Pela graça de Deus, nós teremos nosso encontro, né? Segunda-feira, no final do culto, eu vou estar falando para os irmãos todos os detalhes. A nossa festa já está toda pronta, né? O dia, a programação, a gincana da EBD está bombando. Deus está falando aos irmãos. Então, irmãos, o inimigo não vai deixar barato. Vigie, orem, esteja na brecha, porque Neemias nos ensinou isso, né? Não podemos parar essa obra, porque Deus está fazendo grande coisa nesse lugar. Amém, irmãos? E é com esse coração contrito que vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Pastor Marco não precisa apresentar, né? Já é nosso, já está conosco aqui há bastante tempo. Que o Senhor o use conforme a sua infinita bondade. Graça e paz, igreja. É um privilégio para mim sempre estar junto com os irmãos, sendo cooperador da obra do Senhor. E realmente é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Pelo fato de hoje nós estarmos sem, vamos dizer assim, o ministério pastoral, né? Presidencial, né, ou de presidente. Então hoje, para os meus colegas pastores, eu sou aquele pastor hoje para eles que vez surge alguma dificuldade, aí eles dão aquela ligada e pedem socorro, né? Então nós estamos aqui para ser cooperador. Então, a cada domingo, apesar de ser membro hoje da Igreja Batista ali em Vila Muri, mas todos os domingos aí, cada domingo eu estou numa igreja, uma igreja batista nossa diferente, levando a palavra do Senhor, aí a pedido do pastor, tá bom? Então aqui também o pastor Carlos precisou estar ausente hoje, tá? E nos pediu ajuda, e nós estamos aqui realmente para ajudar, para cooperarmos com a obra do Senhor. A obra é dele, a obra não é nossa, então a obra é do Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de Israel, o Senhor de todas as coisas, Criador de todo o universo, Criador de cada um de nós. Então nós precisamos glorificá-lo em o nome do Senhor Jesus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Do versículo 21 ao versículo de número 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, para a nossa reflexão nessa manhã, onde nós estaremos aí expondo a palavra do Senhor. Esteja com seu coração aberto, com a sua mente aberta, para ler a palavra, o Espírito Santo falar ao seu coração, e através da exposição,
o Espírito Santo continuar falando ao seu coração, para que nessa manhã nós possamos crescer um pouco mais diante do Senhor, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Todos encontraram, queridos? Eu vou ler e vocês acompanhem seus corações. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus amado, nos ilumine com o teu Santo Espírito na exposição da tua palavra nessa manhã. Usa-nos segundo o teu querer, que o nosso eu caia por terra e que teu Espírito Santo cresça, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que os irmãos tenham tido o privilégio de algumas vezes já ouvir uma exposição, uma pregação da palavra nesse capítulo 3 de Romanos. Mas a palavra de Deus, ela é interessante, que a cada momento que você a lê, cada momento que você medita nela, ela sempre tem algo especial para ensinar para a gente. Até porque foi o próprio Deus quem a escreveu, usando, no poder do Espírito Santo, os seus, vamos dizer assim, os seus cooperadores, os seus ajudadores, que escreveram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela realmente é a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui o capítulo de número 3, do versículo de número 21, aqui até o versículo de número 26, e até o versículo 31 também, falando sobre aqui a justificação pela fé em Jesus Cristo, nós podemos aprender nessa manhã algumas coisas importantes aqui dentro desses versículos, queridos. E eu quero trabalhar com vocês. E nessa introdução, eu quero introduzir com uma fala de John Stott, que ele diz o seguinte: Deus escolheu a cruz como modo de perdoar os pecados e reconciliá-los com Ele. Certamente não havia outra forma de responder a todos os questionamentos da teologia, senão através da cruz. A cruz foi resposta de Deus ao diabo, à lei, à sua honra ofendida, à moral do mundo e ao seu amor por nós. Simultaneamente, Deus expressou sua santidade sem nos consumir, e o seu amor sem tolerar os nossos pecados, salvando-nos da cruz. John Stott. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o olhar para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o alto. Olhe para o céu. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. A cruz de Cristo tem voz. Por meio dela, Deus está falando ao mundo. Pois o Deus que é Espírito, tem na palavra o seu principal instrumento de autorrevelação ao homem, a cruz de Cristo. Confesso para os irmãos que quando eu adentrei aqui, que eu olhei essa
a cruz aqui na parede e achei fantástico, eu acho isso lindo. Eu creio que as igrejas poderiam fazer isso com mais, vamos dizer assim, dar prioridade a isso, a esse símbolo que representa a igreja, que nos representa a cruz de Cristo, é o símbolo. Algum tempo na história, o símbolo dos cristãos, irmãos, lembram o que era? Lá na igreja primitiva, o peixinho, né? Aí o Lucas está ligado no mistério, né? O peixinho, o desenho do peixe. Mas hoje nós podemos dizer que o símbolo hoje da igreja é a cruz de Cristo. Então nós devemos olhar para a cruz de Cristo. E dentro desse contexto de olhar para a cruz de Cristo, eu faço a pergunta para você, a pergunta para mim mesmo, né? Por que eu preciso olhar para a cruz de Cristo? Você já se perguntou isso? Já fez essa pergunta para você? Por que eu tenho que olhar para a cruz? Por que eu tenho que olhar para a cruz? E eu quero nessa manhã trazer aqui algumas lições para a gente, algumas coisas importantes do porquê eu preciso olhar para a cruz. O porquê a igreja precisa olhar para a cruz. E em primeiro lugar, eu preciso olhar para a cruz, porque na cruz há propiciação. Você sabe o que é isso? Propiciação significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Irmãos, quando o homem pecou no Éden, Adão e Eva pecaram no Éden, e que foram expulsos do jardim do Éden, tá? Eles foram expulsos do quê? Do jardim do Éden. Não, o Éden era uma localidade, e no Éden havia um jardim. Então eles foram expulsos do jardim do Éden. Quando eles pecaram, eles trouxeram sobre a vida deles a ira de Deus, porque eles pecaram. E por causa dos nossos pecados, dos nossos pais, no sentido antropológico dos nossos pais, nós herdamos esse pecado. E a ira de Deus, ela está sobre nós. A ira de Deus está sobre cada homem. A ira de Deus está sobre cada ser humano. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, para que Ele não nos destruísse, Ele mesmo Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia Jesus Cristo, nascido de mulher, para ser a nossa propiciação, para ser aquele que viria para apaziguar, pacificar a ira de Deus sobre nós. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Se você for observar no versículo aí, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro para nós. A quem Deus, versículo 25, ofereceu como sacrifício o quê? Propiciatório, como sacrifício de pacificação, como sacrifício de apaziguador. Ele veio para apaziguar a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Antigo Testamento, os irmãos sabem muito bem, se você for lá em Êxodo capítulo 37, versículo 6, você vai perceber que Deus manda construir justamente ali um propiciatório. E esse propiciatório, ele foi construído no templo. E qual era a ideia desse propiciatório? Era que ali, uma vez por ano, os sacerdotes, eles traziam um animal, e esse animal era sacrificado. Esse animal tinha o seu sangue derramado naquele propiciatório, justamente para o quê? Apaziguar, justamente para evitar que a ira de Deus viesse sobre o homem e o destruísse. Lembra que a própria palavra nos diz que a misericórdia de Deus é o motivo que de nós não sermos o quê? Lembram disso?
consumidos. É a misericórdia de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela fé, pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Jesus Cristo é o sacrifício. Jesus Cristo foi aquele que derramou seu sangue justamente para que a ira de Deus não viesse sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas. Porque na realidade, queridos, nós merecíamos o quê? Merecíamos a morte, não merecíamos? Ou alguém acha que merecia outra coisa a não ser a morte? Ou alguém aqui acha que merecia outra coisa a não ser o inferno? Não tem. Nós merecíamos a morte, o inferno. Mas a graça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus, na minha vida e na sua vida. Por isso nós estamos aqui. Para adorá-lo, para engrandecê-lo, para glorificá-lo, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós, independente das nossas situações ou das circunstâncias. Deus é esse que apazigua. Cristo foi esse que veio como propiciação para apaziguar a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A ira de Deus é causada pela sua intolerância ao pecado, sob quaisquer formas ou manifestações. O pecador nada pode fazer, dizer ou oferecer para compensar seus pecados ou afastar a ira divina. Nada que você faça pode afastar a ira divina sobre você, sobre a sua vida. Nada. Só Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o cântico que nós cantamos aqui, o compositor ou compositora, deixou isso bem claro, né? As minhas aflições eu coloco o quê? Aos pés do Senhor, porque Ele cuida das minhas aflições, porque Ele me ajuda em meio às minhas aflições. O Senhor Jesus é a propiciação no momento em que a ira de Deus poderia me destruir, mas Cristo Jesus é aquele que me protege. Cristo Jesus é aquele que protege você, para que você não seja consumido pela ira de Deus. Uma segunda coisa, porque eu preciso olhar para a cruz de Cristo, porque na cruz há expiação, na cruz há perdão. Por isso que eu preciso olhar para a cruz. O perdão dos pecados daqueles que se arrependem. Expiação, o perdão dos pecados daqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam os seus pecados, acompanhado de reconciliação com Deus, através do sacrifício de uma vítima inocente. Jesus destaca o fato de que sua morte forneceu o fundamento sobre o qual aqueles que o crucificaram poderiam ser perdoados. Você já parou para pensar nisso? O próprio Senhor Jesus Cristo perdoou aqueles que haviam o quê? Ou que estavam naquele contexto o maltratando, levando-o à cruz. E nós vemos a oração de Jesus na cruz, não vemos? Podemos ouvi-la, né? O que Jesus faz? Ele olha para onde? Ele olha para o céu e diz: Pai, o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o quê? O que fazem. Oração do próprio Senhor Jesus. Na cruz, irmãos, há perdão. Na cruz há perdão. De repente você pode, aí no seu coração, falar assim: ah, pastor, mas Jesus era Jesus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa minha vida cristã aí, 40 anos de vida cristã, quantas vezes eu ouvi isso? Ah, Marcão, mas Jesus era Jesus, né? Eu não sou Jesus. Você já ouviu isso de alguém?
Mas Jesus era Jesus. Não é aquela coisa assim, Jesus fez o que fez porque ele era Jesus, ele era Deus. Eu não sou Jesus, não sou Deus, então não tem como eu fazer. Mas tem como você fazer, tem como. Olhando para a cruz, porque olhando para a cruz você encontra perdão. Lembra lá em Atos Apóstolos, capítulo 16, os irmãos sabem o que está lá? Está contando um pouco da história de um camarada chamado o quê? Estevão, lembra? Estevão? E ele começa lá no capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 16. Papai vem falando, contando a história do povo de Israel para os escribas, para os fariseus ali que estavam questionando a ele sobre a fé em Cristo Jesus. E ele vem, quando chega no versículo 53, o texto diz que aqueles homens então pegam Estevão, jogam Estevão para fora do local onde ele estava, e no versículo 24, no versículo 54, o texto continua dizendo que aqueles homens então fazem o que com Estevão, irmãos? Começa o que? A apedrejá-lo. Apedrejar Estevão. Olha, Estevão não era Jesus, tá? Estão ligados aí? Estão comigo? Estevão não era Jesus, irmão. Estevão era um homem pecador, falho como eu e você, tá certo? E aí quando chega no versículo de número 55, você pode conferir depois se você quiser, ali o texto diz claramente, irmãos, ele está sendo apedrejado, e aí pegam uma parte das suas vestes, jogam no cantinho, e quem estava naquele cantinho ali atrás do toco, olhando tudo aquilo? Saulo, que depois viria a ser Paulo, lembram disso? E o texto diz que Estevão, no momento que estava sendo apedrejado, então Estevão ele olha para o céu, e ele vê o que, irmãos? Quem já leu Atos aí sabe, ele vê o que? Os céus abertos, e Jesus o que? À direita do Pai. E naquele momento, sendo apedrejado, vocês já imaginaram, irmãos? Já tem ideia mais ou menos do que é o apedrejamento? Você assim, sem querer, já levou alguma pedrada de alguém? Sem querer? Eu já levei, sem querer. Estava passando, alguém estava jogando pedra e a pedra me atingiu. Rapaz, eu quase fiz xixi na roupa na hora, de tanta dor que eu senti da pedrada. Que foi de repente. Aí você imagina um camarada levando muitas pedradas, mais de 20 pessoas jogando pedra sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. Imagine, eu levei só uma sem querer, e doeu tanto que eu quase... E ele ali então, o que ele faz? Ele fala: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, mas não impute sobre aqueles homens o que? Os seus pecados. Praticamente a mesma oração que Jesus fez, Estevão fez. Perdoa-lhes, Senhor, porque eles também não sabem o que fazem. E agora? Estevão não era Jesus. Estevão não perdoou, sendo apedrejado. Então, meu querido, minha querida, quando eu olho para a cruz, na cruz há expiação, na cruz há perdão. Em Cristo há perdão. Está dando para você entender isso? Por isso que eu preciso olhar para a cruz. Por isso que eu devo olhar para a cruz de Cristo. Porque é de lá, queridos, que vem o manancial. É do trono de Deus, é de Cristo, que vem rios de água, o quê? De águas vivas sobre nós. É da cruz. A cruz de Cristo. Por isso, eu lhe darei a sua parte com grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, versículo 12, já mostrando a profecia que Jesus viria, seria massacrado, seria morto na cruz, mas queria interceder em favor dos seus transgressores. Só a cruz. Para nos perdoar e salvar, Jesus se fez rebelde
e intercedeu ao Pai, pedindo para nos perdoar como transgressores que nós somos. O perdão nasceu no coração de Deus e é manifestado a nós por intermédio do Senhor Jesus. O perdão nasceu no coração de Deus. E lembre-se bem, Jesus se fez rebelde. Ele não era rebelde. Ele se fez rebelde para que a ira de Deus não me destruísse, para que a ira de Deus não destruísse você, para que a ira de Deus não destruísse o homem sobre a face da terra. Você está entendendo por que você precisa olhar para a cruz? Porque de lá que vem tudo aquilo que você precisa, é de lá que vem tudo aquilo que você necessita, queridos. É da cruz de Cristo. Em terceiro lugar, por que eu devo olhar para a cruz de Cristo? Porque na cruz de Cristo há redenção. Redenção, redimir, significa comprar de volta, ou seja, fazer uma transação comercial, feita no mercado. Na cultura judaica era muito comum esse tipo de transação na cultura judaica, até hoje é assim. Israel trabalha assim. Os comerciantes de Israel trabalham assim. E a efetivação é a efetivação de um resgate. Cristo nos resgatou, pagando o preço com o seu sangue pela nossa liberdade. E essa liberdade teve um alto preço. E o preço foi que Cristo morreu na cruz. Esse é o preço. Redenção. Jesus nos redimiu. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos redenção. Nós vemos um Jesus que nos comprou. Quando nós não merecíamos nada, Ele nos comprou para que nós tivéssemos vida, e para que nós tivéssemos vida em plenitude, para a glória dEle. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã, queridos. Nós estamos aqui porque Jesus um dia nos comprou. Ele é o nosso redentor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo redenção. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo um Cristo que veio para servir, que veio para demonstrar toda a sua humildade. E quantas vezes nós não queremos servir? Quantas vezes nós não queremos servir na obra de Deus? Nós não queremos servir. Simples. E sabe quando a gente vê isso? Não sei como os irmãos, não lembro-se muito bem como os irmãos fazem aqui, mas a gente vê isso geralmente em final de ano, né? Ou no meio do ano, em eleição de nova diretoria, né? A maioria da galera faz o quê? Ah, pastor, para mim não dá. Ah, pastor, para mim não vai dar não, porque eu tenho. Ah, pastor, para mim não vai dar não, porque eu tenho. Ah, pastor, para mim não vai dar não, porque eu tenho. Sempre tem um, alguma coisa. E a gente se esquece que o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Criador de todo o universo, Ele veio o quê? Para o quê? Ser servido. Não, para servir. Está aqui na palavra. Ele mesmo diz, eu vim para servir. E nós muitas das vezes corremos do serviço no reino do Senhor, no reino de Deus. Nós não podemos. Quando você olha para a cruz, você vê na cruz redenção. Você vê na cruz serviço para a glória de Deus. É lá. Porque Jesus trabalhou o tempo todo. Deus trabalhou
o tempo todo. Pastor, mas no 7º dia Deus descansou. Isso está lá. Deus descansou. Mas se você buscar no original, você vai entender ali no original, e essa palavra descansar, Deus está dizendo assim: olha, eu fiz com vocês, isso é lindo demais, irmãos. Eu fiz com vocês um pacto, eu fiz com vocês uma promessa. Então essa palavra descansar dá ideia para nós no português, mas no original dá a ideia de, olha, eu fiz toda a criação e no 7º dia eu prometo a vocês que eu vou enviar alguém que vai salvar vocês do pecado de vocês. Essa é a ideia lá no original do hebraico. A ideia é promessa. Promessa de Deus para mim e para você. A promessa de Deus era que Jesus seria o meu e o seu Redentor. Essa era a promessa de Deus. Promessa de Deus lá em Gênesis era que esse Jesus, ele seria a minha e a sua propiciação. Esse Jesus. Essa é a ideia. Jesus nos promete a mim e a você, a cuidar de nós, a nos ajudar, a nos amparar, a nos dar sustentação para vencermos as nossas dificuldades. O homem precisa ser resgatado? Sim. O cativeiro do qual precisamos ser libertos é um cativeiro moral, formado por nossas transgressões e pecados, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Jesus é a nossa redenção, irmãos. Nós precisamos olhar para a cruz, porque Ele é a nossa redenção. Sabe por quê? Porque Ele veio para nos redimir do problema moral na vida do ser humano. O problema do homem é totalmente moral. Deus quer para ele um povo santo. Jesus é o nosso Redentor para que nós nos tornássemos santos. Quando nós vamos lá em 1 Pedro, nós vamos observar lá no capítulo 3, no versículo 8 ou 9, se eu não me engano, Pedro escreve ali falando sobre a geração eleita, lembram disso? Sacerdócio real, nação santa. Quando o texto ali está dizendo sacerdócio real, Pedro está se referindo ao povo de Israel como nação. Quando Pedro fala nação santa, Kadosh, Pedro está dizendo, nós gentios, todos juntos, nós somos nação santa. Sempre que fala sobre a questão sacerdotal, está se referindo ao povo de Israel como uma nação sacerdotal, porque foi do povo de Israel, da nação de Israel, que veio os sacerdotes. Mas quando fala de nação santa, está falando de nós, gentios, todos juntos. Porque Deus sabe muito bem que o meu problema, o seu problema, o nosso problema é moral. E Jesus veio e Ele é o nosso Redentor, por isso que eu preciso olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo onde eu preciso melhorar. Primeira carta de Paulo, no capítulo 3 ali de Timóteo, os irmãos vão observar que Deus, Ele dá mostram ali várias qualidades que um pastor, que um líder, que um membro da igreja precisa ter. E ali ele dá pelo menos 14 orientações ali. Se você abrir aí, você vai ver isso aí. Fala ali que o pastor, que o membro da igreja, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não pode ser alcoólatra, e começa a falar ali. Se você observar, irmão, em casa, eu aconselho você a abrir em casa e você ler com atenção e pegar a canetinha e vai grifando. Você aprende melhor.
você vai observar que dos 14 conselhos que Paulo dá, um só é para ensino. Só uma vez Paulo fala sobre ensino. Os outros 13 conselhos são conselhos morais, da vida moral do crente. Observam lá que vocês vão ver isso. 13 conselhos são conselhos morais e apenas um de ensino. Uma vez só Paulo fala assim, olha, e aquele que quer ser pastor precisa ensinar, só isso. Agora o restante precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não pode ser um beberrão, não pode ser um linguarudo, não pode ser um pastor líder que provoca, fica instigando violência no seio da igreja. Isso é tudo orientações morais. E Jesus, quando veio para nos redimir, ele veio para nos tirar isso, para limpar isso de nós, para nos ajudar a vencermos essa dificuldade. Então, quando eu olho para a cruz, eu percebo que eu preciso ter uma vida moral, digna diante do Senhor. A igreja precisa ter isso. E se a igreja não tiver isso, irmãos, ela tem grandes dificuldades de avançar, ela não vai avançar, porque aqueles problemas morais no contexto da igreja vai impedir que a igreja avance, vai impedir, a igreja não vai avançar. Enquanto aquele problema não for resolvido, a igreja não vai avançar. Porque a igreja em Cristo Jesus, ela é nação que? Santa, povo adquirido, separado, para fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Depende de mim, de você, membro da igreja, líder da igreja, enfim, nós, como igreja de Cristo Jesus. Então, dentro disso tudo, queridos, dessas três coisas fantásticas, que quando nós olhamos para a cruz, nós observamos, eu poderia falar aqui a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, que tem até a 11ª aqui, mas o tempo, nosso é curto, ficamos apenas nas 3, mas tem mais aqui, que você vai encontrar dentro do próprio texto. Olhe para a cruz, queridos, olhemos para a cruz como crentes em Cristo Jesus, é lá. Olhe para o alto e você vai observar o tempo todo a Bíblia dizendo isso, irmãos. A sua dificuldade que você tem enfrentado, aí o seu problema, quanta gente enfrentando as suas lutas, eu enfrento as minhas, e não tem sido fácil, não tem sido fácil, tem noite de choro, tem noite que a noite inteira é chorando. E olha que eu já sou chorão por natureza. Aí com um negócio ainda meio esquisito, aí que você chora mais ainda. Às vezes, mas o Espírito Santo sempre traz um aquecimento no coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso tranquiliza o meu coração e deve tranquilizar o seu coração, porque Jesus é o meu Redentor, Jesus é o seu Redentor, Ele veio para nos redimir, queridos. Olhe para o céu, a luta está, olhe para o céu, e nós vamos ver isso o tempo todo. Olha, Paulo em várias das suas 13 cartas, ele sempre vai dizer, em algumas delas, olha para Jesus, o quê? Autor e consumador da nossa fé. Quando nós vemos Jacó lá no vale de Jabó, à noite, sozinho, solitário, só ele, desesperado, não sabia o que fazer, e ele olha então para o alto no seu sonho, e naquele sonho, ele vê o quê? O céu aberto, uma grande escada, e os anjos de Deus fazendo o quê? Subindo e descendo. Para onde ele estava olhando no sonho? Para o céu.
Estevão, quando orou, naquele momento do apedrejamento, o texto vai dizer que ele estava olhando para o céu, tanto que ele viu o céu aberto. Jesus, quando está na cruz do Calvário, sendo morto ali, sendo humilhado, maltratado, ele olha para o céu e pede ao Pai para perdoar os seus transgressores. Olhe para o céu, olhe para a cruz. É de lá que vem aquilo que você necessita. É de lá que vem aquilo que você precisa. É de lá que você bebe da fonte de águas vivas. Rios de águas vivas. É da cruz, queridos. É de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Confie, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida da igreja. Precisamos continuar lutando, porque em Cristo nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Olhe para a cruz. Você entendeu até agora por que você precisa olhar para a cruz? Entendeu isso? É de lá que vem tudo aquilo que eu preciso, que você precisa, que nós necessitamos, nós precisamos. É da cruz de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês nessa manhã, que Deus os guarde, os proteja. Tenham uma manhã abençoada, né? EBD aí. Vamos estudar juntos. Muito legal. Animem-se sempre, irmãos. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E quem escreveu esse alegrai-vos no Senhor, e quem aconselhou o povo a se alegrar no Senhor, estava preso, estava no calabouço, estava num lugar úmido, cheio de ratos e baratas, coisas que vocês, principalmente as mulheres, detestam. Corre de uma barata, né? Um rato. Estava lá naquele momento, e naquele momento ele escreveu à igreja dizendo: olha, o que? Aos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Simplesmente, meu povo, o povo de Deus, alegrai-vos no Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar encerrando esse momento de culto e vamos continuar daqui a pouquinho na nossa EBD. Deus continue abençoando vocês, irmãos, em nome de Jesus. Deus amado, toda a glória é tua, Pai. Nós estamos aqui com os nossos corações alegres, porque podemos te louvar através de cânticos, ler a tua palavra, ouvir a tua palavra, aprender um pouco mais, crescer um pouco mais diante da tua palavra. Nós te glorificamos por isso, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, continue nos conduzindo no poder do teu Santo Espírito. Continue nos ajudando a vencer as dificuldades da vida, Pai. Continue nos ajudando, ó Pai, a realmente, ó Deus, a derrubarmos barreiras, ó Pai, no poder do teu Santo Espírito. Continue dando sabedoria a cada irmão, a cada irmã aqui nesta manhã, na nossa EBD. Continue abençoando a cada professor, a cada professora que estará lecionando, que possam ser usados pelo teu santo, maravilhoso e glorioso Espírito Santo. Eu faço essa oração, te agradeço as bênçãos e muito obrigado pelo privilégio de poder falar ao teu povo. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Deus falou ao seu coração. Compartilhe com quem não está aqui nesta manhã. Não entendeu? Procure o pastor à saída, se entenda com ele. Porque ele, nesta manhã, foi o porta-voz de Deus para a sua igreja. Irmãos, vamos cantar um louvor ao nosso Senhor e vamos continuar o culto de adoração a Deus, desenvolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, com alegria. E logo a seguir, após a entrega dos dízimos e ofertas, a nossa intercessão. Tem algo que está incomodando o seu coração,
É o momento de depositarmos aos pés do Senhor. Cantemos. Como eu gostaria de estar lá, mas ela não pode estar conosco aqui agora. Vamos continuar orando pela vida da irmã Diná, sua família. Temos orado pela vida da irmã Nilza. A irmã Nilza esteve conosco domingo, teve um tombo assim que está chegando em casa na segunda-feira e ela não está podendo sair. Ore pela vida da irmã Nilza. A irmã Nilza não tem família, ela mora sozinha, a mãe já é velhinha, então um tem que cuidar da outra, né? Vamos estar orando por ela. Se os irmãos puderem, né? Visite ela essa semana, não deixe ela sozinha. Ela precisa de cuidados. Nós, igrejas, somos a sua família. Temos orado pela Carol, né? Preto, pela pequena Liz. Não sabemos o que Deus quer. A nossa parte é orar ao Senhor. Temos orado pela Sarinha, na sala do pastor Felipe. Deus está trabalhando na vida deles. São muitos pedidos, irmãos. Não há como lembrar todos. Mas Deus conhece todos. O irmão Adão vai interpretá-los diante de Deus. O nosso pastor não está aqui pela manhã. O bairro dele foi invadido ontem, né? Ele não pôde nem dormir em casa à noite. Ore pelo seu pastor, né? Ele está resolvendo isso da manhã. Você vai ter que voltar, vai ter que ficar lá. Irmãos, ore pelo seu pastor. O texto, não me lembro onde, fala: ferirei o pastor e afugentarei todas as ovelhas. O inimigo não vence de um lado e tenta de outro. Ele nunca desiste. Ore pela igreja. Ontem a igreja teve um trabalho magnífico aqui, né? Foi muito bom. Não estava aqui, mas estava antenado, né? Deus fez maravilhas aqui. Hoje, pela manhã, também, à noite, a cantata mista, né? Criança, adolescente, jovens, adultos. Será uma grande noite para a glória do Senhor. Amanhã, nosso encontro, né? Lá no sítio Temantel. Começa às 10 da manhã às 17 horas. R$15 por pessoa. Irmãos, é muito barato para o tamanho do encontro, a alegria, a comunhão dos irmãos. É a caminhada dos 50 anos. 50 anos só se completa uma vez. Não volta mais. O retiro foi uma bênção, né? Quem não foi, por que eu não estive lá? Né? Passou. Agora o primeiro encontro da igreja também será uma bênção, né? Não deixe de ir, né? Se é por causa de dinheiro, converse. Se é por causa de... faça o que tiver que ser feito. Mas em nome de Jesus, vá no encontro amanhã. Deus tem algo maravilhoso a fazer ali. O ano passado foi um magnífico encontro. Esse ano será melhor ainda, porque o
Senhor tem feito maravilhas na sua igreja. De 10 a 17, ali no sítio da Madelma, né? À noite os irmãos vão falar mais detalhes. Crianças até 10 anos não pagam, né? Participe, se envolva, faça história, em nome de Jesus. Faltou hoje, né? Tá. Vamos saber a informação certinha, eu passo para os irmãos à noite a informação. Isso, né? Tá vendo, irmão? Muitas pessoas carecendo da intercessão dos irmãos. Vão sentir no coração, ajoelho nesse momento. A oração do justo pode ir muito em sua eficácia. Não quer dizer que o joelho, a oração é mais poderosa, mas nos coloca em total posição de humilhação diante de Deus, né? Uma Aline, o Bruno, né? O Chiquinho, os outros irmãos que estão falando aqui. Deus pode fazer algo novo nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso querido e amado Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esse dia. Este é o dia que fez o Senhor, que nós possamos regozijar e alegrar nele. Muito obrigado, Deus, porque desde quando nós saímos de nossa casa, nós já estamos alegrando no Senhor. O culto não começa aqui, o culto começa a partir do momento que levantamos da cama, quando oramos e agradecemos ao Senhor pela noite. E agora, Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Eu tenho certeza, Deus, que nenhum de nós vamos sair desta casa da mesma forma que entramos, porque a Tua palavra falou profundamente ao meu coração, e eu creio que falou também a todos os corações presentes aqui neste momento. Continue usando o Teu servo, pastor Marcos. Abençoe sua família, tenha misericórdia, ó Deus, deles, ó Pai. Repreenda, ó Deus, toda enfermidade. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, seja repreendido, seja queimado, em nome de Jesus, na vida dos teus servos. E que eles possam, ó Deus, prosseguir cada vez, sabendo que o Senhor nunca dá um peso que nós não aguentamos carregar. Porque quando nós não estivermos mais aguentando a carregar, o Senhor nos toma pelo colo e nos ajuda a passar. E é isso que eu creio que o Senhor está fazendo com o teu servo e com todos aqueles, Deus, que estão passando por um momento difícil em suas vidas. O Senhor possa, Deus, ter misericórdia de nós. Senhor, agora, Deus, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial pela vida do Henry, aquela criança, o anjinho do Senhor, que está internado, Pai. Quero pedir ao Senhor uma cura para ele, em nome de Jesus. Que breve ele possa estar saindo dali daquele leito, totalmente curado para a Tua honra e para a Tua glória. Talvez, ó Deus, há um questionamento: como pode um anjinho do Senhor ficar sofrendo? Mas nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem nos fez, e eu creio que o Senhor está cuidando dele, e daqui a pouco ele estará em sua casa para brilhantar a família e para glorificar o Teu santo nome. Senhor, abençoe, ó Deus, a Liz. Conforme, ó Deus, já foi dito várias vezes aqui, apenas um toque do Senhor, aquela menina linda, ela acorda e vai, ó Deus, viver uma vida normal de criança. Que o Senhor possa, Deus, fazer isso na vida daquela criança, guardando, protegendo Napoleão, a Carol, dando eles, ó Deus, cada dia mais sabedoria, sabendo que eles não estão sozinhos nessa empreitada, que o Espírito Santo do Senhor está com eles e a igreja está com eles nesse momento tão difícil. Mas cremos, ó Deus, que não é impossível, que o Senhor cuida de nós. Abençoe o pastor Jacó, abençoe sua família, aonde quer que ele esteja nesse momento, esteja com ele, guardando, protegendo, orientando e livrando ele de todo mal. Agora, Deus, quero pedir ao Senhor também uma bênção especial pela irmã Diná. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus, o esforço da Tua serva na igreja, como que ela trabalhava, ó Deus, na igreja. E agora a noite veio para ela, ó Pai, para que ela possa, Deus, ser orientada, ser guardada, protegida pelo Senhor. E que em momento nenhum ela venha desesperar, que ela possa entender e saber que agora é o momento dela estar refletindo mais e mais na presença do Senhor. Pai querido, tira ela daquele leito, Pai, traga ela para a sua casa ainda, para viver muitos e muitos anos, ó Deus, brilhantando a família e nos alegrando aqui também na segunda igreja.
Senhor, abençoe, ó Deus, a irmã Nilza. Ó Pai, como que ela está, ó Deus, passando, sofrendo dessas enfermidades. Ainda levou um tombo, caiu, machucou. Pai querido, tenha misericórdia dela, ó Pai. Cura a tua serva. Uma mulher guerreira, uma mulher que tem um passado que realmente, ó Deus, se fosse olhar para o passado, ela não estaria viva. Mas ela olhou para o Senhor e ela está viva e está glorificando o teu santo nome. Cura ela, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoe, ó Deus, os demais enfermos, ó Pai. Ó Deus, tenha compaixão. Em nome de Jesus, repreenda toda enfermidade. Ó Deus, o Senhor sabe onde está o problema, porque foi o Senhor quem fez. O Senhor que nos fez. O Senhor sabe onde está o problema. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Abençoe o teu servo, irmão Osmar, que tem a grande responsabilidade também de estar, ó Deus, junto com o pastor, cuidando dessa igreja, orientando os irmãos, orientando-nos a cada dia. Que ele possa ser usado pelo Senhor, que ele possa continuar sendo incansável na tua obra, e que a obra, Deus, que ele faz, que o Senhor determinou a ele, que ele nunca olhe para trás. Abençoe seus familiares também, abençoe sua vida material, sua vida espiritual. Seja com ele, ó Pai. Agora, Deus, quero pedir ao Senhor uma bênção especial pela vida do teu servo, pastor Carlos. Ó Deus, o que ele está passando nesse momento, ó Deus, que ele passou. Ó Deus, se ele fosse um homem fraco na fé, talvez ele desistiria de seguir ao Senhor. Mas eu creio, Deus, que tudo isso é para fortalecer mais ainda a fé dele em Cristo Jesus. Abençoe seus familiares. Ó Deus, cubra com teu manto santo. Abençoe aquele local que ele mora ali, repreenda toda a fúria do inimigo. E coloca, ó Deus, o anjo do Senhor naqueles locais ali, ó Deus, para que essas coisas não repitam mais. Que eles possam, Deus, saber que o Senhor é Deus e o Senhor cuida de nós. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio que o Senhor continuará nos ajudando, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pai querido, abençoe todas as pessoas que estão trabalhando nessa manhã aqui na igreja. O Senhor continue abençoando, fortalecendo e dando a cada um, ó Deus, resposta de oração. E que o Senhor possa, ó Deus, estar cobrindo com a tua mão santa, poderosa, que nós possamos realmente agora, ao estudarmos a tua palavra, possamos entender que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo, continue falando aos nossos corações e abençoe todas as pessoas na face da terra. Nós oramos agradecidos, ainda agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da tua obra. Abençoe aquelas pessoas que contribuíram, abençoe aquelas pessoas, ó Deus, que não puderam ou já contribuíram outras oportunidades. Continue nos abençoando, mantendo, ó Deus, essa casa, que nós possamos entender que nós precisamos ajudar para que a obra do Senhor possa crescer cada vez mais, em quantidade e em qualidade, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coração silenciosos, terminamos o culto e vamos para o nosso CBD, em nome de Jesus. Trouxe sua Bíblia? A Bíblia vale pontos, hein? Quem trouxe a Bíblia já sai com 5 pontos, né? Quem trouxe a Bíblia grande, mais 5. Pequena, mais 5. Hoje é a nossa gincana da EBD. Deus abençoe o irmão Fernando e todos os professores nesta linda manhã. O irmão Adão vai anotar aqui nos adultos quem está presente, quem está com a Bíblia.